lugar. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Isso. Aleluia. Aleluia. Vai voltando para o seu lugar. Amém. Isso. Como eu tinha falado, o pastor Chilton está numa missão, né? Como ele foi lá levar o nosso evangelho, a semente lá em Gramado, junto com a Adriana e alguns irmãos. Mas sábado ele vai estar aqui, amém? Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Levante suas mãos. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. Fica com a mão levantada para você ganhar um presente aí. Isso. O povo de assinar quinta é pouca gente, não. Porque vai chegar gente nova. E vai chegando. É como o pessoal quando sobe aqui diz: essa igreja vai ficar pequena. Ela já está. É assim que a gente tem que ver. Amém? Sem demoras. Quero chamar a ministra missionária de Deus, Marta. Venha-se embora, Marta. Toca fogo no Senhor, meu filho. Graça e paz, igreja. Gratidão, louvor. Graça e paz, você que está aí me vendo, me ouvindo, mas cumprindo o artigo 62 da LBI. Em primeiro lugar, eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher, 50 a mais, tenho cabelos claros, pintados de loiros. Eu estou vestindo um blazer preto, uma blusa e uma calça na cor laranja e estou segurando um objeto de cerâmica. Que objeto é esse que eu estou segurando? Pois é, parece um dado. Foi feito por uma amiga minha. Eu tenho um hobby que é fazer peças de cerâmica. Eu participo de um ateliê coletivo na casa de uma amiga. Ela é a ceramista. Eu sou uma discípula, eu nunca fiz curso, eu fui aprendendo com ela. E certa vez, eu cheguei lá no ateliê e tinha essa peça. Ela disse: olha, Marta, quem fez foi fulana. Eu disse: uau, né? Achei bonito. E comecei a observar. E observando, eu disse: mas não é um dado. Aí ela olhou para mim e disse assim: como assim não é um dado? Eu disse: não é um dado, por quê? A soma, quem é que sabe aqui? Ó, a soma dos lados opostos de um dado precisa somar 7. Aqui, por exemplo, tem 4. O certo seria que aqui tivesse 3. Quanto é que tem aqui? 2. E assim, todas as quantidades aqui não estão distribuídas corretamente. A minha amiga ficou um pouco decepcionada e disse: ainda assim é um dado. Eu disse: não, senhora. Eu comecei a ficar com raiva. Não foi raiva, não. Mas eu insisti e disse assim: não. Você pode dizer que ela fez um cubo. Isso é um cubo. Aí ela ficou assim. Mas, chegando à autora dessa peça, ela repetiu a história. Eu fiquei meio sem graça, porque diante de quem fez, né, você argumentar que está errado. Porque existem vários tipos de dados. Esse aqui é aquele clássico, talvez o mais conhecido, mas existe dado de várias formas. O dado é assim, um objeto antiquíssimo, 2000 anos aproximadamente antes de Cristo, ele já existia, não nesse formato. E a menina, a minha amiga, que inclusive eu a convidei hoje, não sei porque ela não veio, mas enfim. Ela olhou para mim e disse: ah, Marta, tá certo, não é um dado. Ele estava no ponto que poderia ser descartado. Ela poderia dizer: já que não é um dado, eu vou deixá-lo aí. Ele estava no ponto de couro. E ela disse: não, eu vou deixar. E ficou no ponto de osso e foi para a queima.
ela investiu nesse objeto, ainda com uma amiga da minha qualidade que tinha avaliado aquela peça dela como algo errado. Amados, tem um oleiro que investiu tudo em mim e em você. Tem um oleiro que, embora você, alguém olhe e diga errado. Cabelo bom é uma coisa, né? Vem para o rosto da pessoa, eu vou dizer. Olha, ele olha para mim e para você. E ainda que você não esteja tão bem ainda quanto ele te vê, ele não desperdiça um segundo de tempo. Somente por uma coisa: puro amor. Somente por amor. Eu não sei vocês, mas eu quero colocar o dado. Obrigada, Vinícius. Eu quero colocar esse dado em algum lugar, porque está amassando minha mão. Ele não desperdiça nem um minuto por amor. Quando eu olho a Bíblia, eu tenho umas coisas assim, curiosas. Eu acho esquisita, na verdade. Eu pego a Bíblia para ler e eu tenho umas preferências. Vocês não têm, isso sou eu que tenho. Por exemplo, eu amo de verdade observar a vida de Jesus como homem. Ele aqui na terra com a gente, né? Eu sei que não nós aqui, mas lá atrás, quando ele andou por aqui. Eu gosto de olhar a vida dele. Eu gosto, por exemplo, de ver o passo a passo dele. Eu sou fã das passagens bíblicas que tem Jesus. E daí, eu pedindo ao Espírito Santo, oi, peraí, calma, gente. Eita, vocês lembram que um dia eu cheguei aqui com as folhinhas de papel, isso acho que lá em 2021, início de 2022, bem logo no começo da igreja, e eu cheguei com umas folhinhas de papel aqui e eu disse assim: Pai, graças te dou pelo meu iPad. Olha, eu trouxe até assim. Diga glória a Deus. Deus é bom. Podia ser de outra marca, eu não estou fazendo propaganda nenhuma, mas ele é fiel, né? Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Pai, graças te dou, porque eu estou em Tulsa, na conferência em fevereiro de 2005, eu já tenho visto para os Estados Unidos. Graças te dou, Pai. Eita, Deus bom. Mas ele é bom, não é porque ele dá essas coisas a gente não, amém? Ele é bom porque a essência, a natureza dele é boa e ele não pode negar-se. Amém? A gente tem visto muitas coisas acontecendo no mundo, às vezes muita inversão de valores. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos 12, 2. Acessem, né? Hoje não é só abrir. Abram, acessem a Bíblia em Romanos 12, 2. Amém? A palavra vai dizer assim: e não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas antes sede transformados, tende a vossa mente transformadas, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, graças te dou por esse momento. Aqui não está Marta, aqui está a filha. Espírito Santo, tu sabes o que está escrito aqui, mas o Senhor tem plena liberdade de fazer como o Senhor quer. Não que esse momento que eu estava escrevendo, eu tenha feito de forma descuidada e sozinha. Não, não foi um momento assim. Tu estavas presente o tempo todo. Te dou graças. Amém. Amados, se é uma coisa que a sociedade de consumo sabe fazer, é criar produtos
E o que eu acho mais interessante e surpreendente é criar a necessidade de você ter aquilo. Você nunca precisou de celular. Lembra o que o pastor Frazão disse? Por que se chama celular? Célula vem de célula. Célula faz parte do nosso corpo. Vê a necessidade de ter esse objeto. Mas a palavra do Senhor, ela adverte para que a gente tenha a nossa mente renovada. Pergunta assim, é possível, irmã Marta? É, porque Ele, quem fez a nossa mente, o nosso cérebro, tem uma coisa chamada plasticidade cerebral. Então, a sua mentalidade, o seu modelo mental, o seu mindset, ele pode ser ressignificado muitas e muitas vezes. Até se você sofrer um acidente e lesionar alguma parte, é possível que você desaprenda tudo. E tem um clássico exemplo, que é o de Herbert Viana, que ele sofreu um acidente, não sei se foi automobilístico ou aéreo, não lembro, a esposa faleceu, e ele ficou sem falar, sem andar, e ele aprendeu tudo, inclusive pôde compor músicas, etc, etc. Isso é um exemplo que o nosso cérebro tem essa plasticidade. E ele diz que a gente não deve, a gente não deve estar fissurado, a gente não deve estar se amoldando ao sistema. E eu, muito curiosa, eu costumo pesquisar, eu gosto muito de pesquisa, e eu fui saber um significado de sistema. Muitos eu encontrei, mas eu coloquei esse aqui. Sistema, um conjunto de elementos concretos, abstratos, intelectuais. Eles são abstratos ou concretos, intelectuais, organizados de maneira processual. É uma ação intelectual e intencional. Então, as coisas que vão acontecendo aqui no mundo estão construindo uma narrativa social. Nós não somos desse mundo, a gente sabe disso. Nós que somos nascidos de novo, a gente vive aqui como se nós estivéssemos vivendo uma realidade emprestada. Todavia, nós estamos vivendo nesse sistema. Amém? O nosso cuidado e o zelo que o Espírito Santo tem para conosco e quer nos alertar é para que a gente possa perceber essas nuances e não estar imitando o que o sistema quer. Nos comportando com a inversão de valores. Amém? Olha, há alguns anos, tem um cineasta francês, filósofo e também cineasta. Ele escreveu um livro, A Sociedade do Espetáculo. E nesse livro, ele fala que as relações humanas seriam mediadas por imagem. Espetáculo, luzes, poses, fotografias em cenários maravilhosos, todo mundo feliz, sorridente, roupa nova, não se repete moda, aliás, não se repete roupas. Algo parecido, vocês associam isso que eu estou dizendo a alguma situação? Pode falar, viu, amados? Atualidade, por que atualidade? Lembra o quê? Os Instagrams, os Facebooks, lembra? E vocês podem estar dizendo, a irmã Marta leu esse livro no início desse ano. Esse livro data de 1967. A Sociedade do Espetáculo. O autor é Guy Debord. E eu digo que além de todos esses atributos que ele teve, que ele já partiu, eu digo que esse homem era profeta.
Porque ele enxergou exatamente o que existe hoje. Onde a essência está perdendo o lugar para o que aparenta ser. Lembra do dado? Qualquer pessoa descuidada pode olhar esse objeto e dizer é um dado. Qualquer pessoa. Mas a gente precisa estar atento às intencionalidades do sistema. Porque eu preciso conhecer para fazer e repetir tudo que está ali. Mas eu preciso conhecer para que eu possa me proteger. E até conversar isso com outras pessoas. Se a outra pessoa não quiser, você está desobrigado de todas as consequências. Amém? Anos depois, um filósofo, sociólogo polonês, do qual eu era muito fã, chorei a morte dele, Zygmunt Bauman, ele traz para a gente uma revelação, não uma revelação espiritual. Ele, observando o cenário, estudando, ele pôde perceber uma ruptura da sociedade sólida para o mundo líquido, de gases, fluidos. E ele traz para a gente a modernidade líquida. Ele traz a modernidade líquida, mostrando que antes tudo era sólido. E na hora que eu estava lendo esse livro, eu já era muito fã dele. E quando a gente lê como fã, a gente lê, parece estar lendo uma carta de namorado, né? Eu sei que muita gente não sabe nem o que é carta de namorado. Mas, quer dizer, sabe o que é comunicação de namorado, mas não sabe o que é carta. Mas é muito gostoso, porque eu li e relia. E eu tenho uma imaginação muito fértil. Porque eu escutei muitas histórias quando eu era criança. Meu pai contava história, mamãe contava história. E eu me tornei professora da educação infantil e haja história, né? E eu fico imaginando a cena. E eu fiquei pensando assim, poxa vida. Na casa dos meus pais, a gente tinha uma geladeira, pastor Hinaldo. E essa geladeira mudava de cor. Como assim, irmã Marta? Era final de ano, mamãe pintava as cortinas, se não tivesse dinheiro para comprar cortina nova, e mandava pintar a geladeira. Então, a mesma geladeira ela foi branca, depois ela foi vermelha, depois ela foi azul. Eu sei que terminou ela sendo um bege, um creme, um amarelo, assim, um amarelo fraquinho. A mesma geladeira. Quem faz isso hoje? Sabe por que não faz? Porque os produtos de hoje, eles são feitos para não durar. São descartáveis. Minha gente, sapato na minha casa, na casa dos meus pais, né? Era assim, mamãe comprava grande, porque a gente ia crescendo, eu fui a única que não cresci muito, mas enchia de algodão e aquele sapato durava, viu? Quando embaixo dava algum problema, mandava se trocar. Era assim, de homem que consertava sapatos. E a gente, aí sim, e mudava a cor do sapato para ter uma nova performance. Né? Minha mãe era ligada, rapaz. Minha mãe queria a gente tudo bonito. Opa, o negócio aqui saiu de novo. E aí, Bauman traz também o amor líquido. Eita, aí pegou. Vejam que contradição. Nós somos seres feitos para relacionamento. O nosso Deus, quando nos criou, Ele criou um ser relacional. Um ser para Ele se relacionar. Lembra que todos os dias Ele vinha ao jardim conversar, ter uma conversa, saber como foi o dia, não é? Ele criou nós, seres humanos, para ter um relacionamento e duráveis. Tem até um livro de Kenneth Reagan que diz que é construídos para durar. No final, eu vou pedir para os meninos da mídia colocarem os livros aqui como referência. Eu ia trazer, mas ia trazer muita coisa. Aí eu não trouxe, eu trouxe a foto. Então, o amor líquido está dizendo que para quê?
você ficar muito tempo com a pessoa. Não. Não deu no primeiro desentendimento, vamos para outro. Tem coisa nova. O bom é o próximo. Né? Para que estar insistindo com algo do passado que já sabe que não deu certo? Vamos para o próximo. Deus disse amar o próximo. Até usa a palavra do Senhor. Não é o anterior, não é o ex, é o próximo. E a gente, se não está ligado na palavra, ligado no propósito, é isso mesmo que a gente vai repetir. Ou a gente vai rir, que é concordando com aquilo que foi feito. Sim, minha gente, licença eu dizer uma coisa a vocês. Eu não estou vendo isso aí o tempo, porque eu tenho baixa visão, eu sou PCD, eu tenho baixa visão mesmo, de verdade. E se vocês me encontrarem na rua, fale comigo de verdade. Pastor, o senhor fica me dizendo quando faltar, pronto. O senhor fica me dando os sinais quando estiver mais próximo para eu ir controlando aqui, amém? Isso era para eu ter dito no início, eu esqueci, mas que bom, Espírito Santo, que o Senhor é o que faz lembrar. Então, minha gente, se vocês me virem na rua, em algum lugar, e eu não falar com vocês, não é que eu seja tão mal educada assim, é porque, de fato, eu não estou vendo, amém? Mesmo com lente, mesmo com óculos, mas está tudo bem. Glória a Deus por isso. E aí, Balma traz essa reflexão para a gente. Numa sociedade líquida, fluida, em que os relacionamentos têm laços tão frouxos, que eu penso que se ele estivesse aqui hoje, ele poderia dizer, não, não é mais frouxo, não, é que não existe laços. Forte, né? É uma inversão ou não é dos valores que o nosso Pai nos diz? Era por volta, era no apagar das luzes do século XX. 1996, 97, por aí. Hollywood trouxe um filme, O Homem Bicentenário. Talvez alguém aqui assistiu. Tem umas viajadas no filme, mas naquela época eu era professora de filosofia e eu achei interessante levar uma reflexão para os meus estudantes. O filme é assim, fala de um robô construído em séries, né, vários robôs, e eles iam atender a famílias, eram robôs domésticos. Lembra alguma coisa da atualidade? Inteligência artificial, né? Se ligue, o ano era 1990, eu não me lembro exatamente o nome, era no apagar mesmo das luzes do século XX. E esse robô foi para uma casa de uma família para fazer as atividades domésticas, limpava a piscina, a grama, era muito bom, minha gente, ter um robô daquele, fazia tudo, limpava tudo, lá. Só que esse robô começou a apresentar um defeito. Para a família, um grande defeito. Pergunto, qual era, irmã Marta? Ele tinha sentimentos. Ele desenvolveu um afeto por uma menininha da família. Eu peguei essa cena e levei para os meninos. E eu perguntei assim, os meninos e as meninas. Eu disse assim, minha gente, se o defeito da máquina é a emoção, é o afeto, talvez o defeito do ser humano seja a ausência disso. Ah, minha gente, mas vocês não sabem como foi essa aula. Olha uma coisa linda. Aí tinha aqueles, não sei o quê, porque ser humano é que tinha que ser assim, não levar nada em conta, não sei o quê, para quê, não sei o quê. E foi uma discussão, mas muito proveitosa. E quando eu estava me preparando para esse momento nosso, essa experiência veio à minha mente e eu estou aqui compartilhando com vocês. Gente não foi feita em série. Gente não foi feita de forma descuidada. Nós somos feitas a partir de um toque. Nós temos na nossa gênese a impressão digital
daquele que tudo criou. Ele criou todas as coisas com a voz, com a palavra. E por isso nós somos atentos ao que a gente fala, porque ela não se perde no ar. As nossas palavras não são fluidas, elas não são gases, elas são materializáveis. Os nossos pensamentos, a gente deve cuidar deles, porque eles também, eles emitem comportamentos e ações nossas. O nosso cérebro, ele tem 95% inconsciente, 5% consciente. Quando o Senhor nos criou, e por gentileza, abram aí a Gênesis 2:7. Quando foi para ele fazer o homem, ele teve outra atitude. Amém? E ele diz assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila. Aleluia. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amados, quando eu leio essa palavra, eu me encho de alegria. Ele modelou. Eu fico olhando, como eu sou uma aprendiz de ceramista e hoje é meu lazer, é meu hobby. A gente quando pega a argila, a gente amassa, às vezes a gente joga no chão, pega, bate para ela se amaciar na nossa mão. Depois tem um momento que a gente faz a cara do boi. A gente vai amassando para tirar o ar, porque se essa argila ficar com água, o que vai acontecer? Na hora da queima, que ela vai para uma temperatura muito alta, passa 24 horas naquele forno, ela não vai ter o resultado que a gente quer, que é a peça pronta e não rachada, ou ela estourou lá dentro e ainda deu prejuízo nas outras. Eu fico imaginando o carinho que a gente tem de fazer aquela modelagem, como foi o nosso pai fazer isso. Ele primeiro fez um enxoval, fez jardim, fez todas as coisas com a palavra. Mas o homem, ele modela, ele modelou a humanidade. Para alguém chegar e dizer que é do macaco. Gente, olha, eu já vi muita coisa da ciência. Eu gosto de estudar, né, Luciara? A Luciara é minha amiga, sabe que eu gosto de estudar. E eu digo a vocês uma coisa. Eu já perdi tanto tempo estudando umas coisas que hoje não vale mais. Olha, pense num abuso que me deu quando disseram que os dígrafos, GUI, GUE, QI, QE, não usa mais o dígrafo. Sabe por quê, pastor? Porque eu passava horas. Eu dormia com um caderno debaixo do travesseiro para não esquecer nenhuma regra. Acentuas toda paroxítona na terminada de tom crescente. Minha gente, aí tiram de assembleia, tiram de ideia, tira tudo, não tem mais dígrafo. Aí quando eu vejo alguém dizendo assim, liquidificador, eu digo, não estudou a regra. Não estudou, eu fico dentro da minha cabeça. É verdade isso, viu? Estou me confessando. Quando eu vejo uma pessoa dizendo 14, eu digo, não estudou a regra. Não estudou, porque a gente não diz quente. O café está quente. Quem já viu alguém dizer? Não diz, não é não? Rapaz, eu vou te dizer, mas me dá um abuso. Eu sempre me dei bem nas disciplinas de linguagem, geografia, matemática, era meu calo.
Eu nunca fui de tirar nota 10, essas coisas não, sabe, minha gente? Mas era aquela menina que passava confortavelmente por média, menos na matemática. Pense numa sujeita que ficava dizendo assim, eu queria saber quem inventou para eu mandar matar, não sei o quê. Sabe aquela raiva que a gente tinha? Eu. E os professores de matemática, minha gente, eles não se achavam, eles não tinham rei na barriga, não. Eles eles eram os próprios deuses. Eu me lembro de um que ele dizia assim, cada um ele chamava de um jeito na sala de aula. Era furustreca, não sei o quê, eu não me lembro qual era o meu nome, não. Mas ele, quando ia entregar a prova, ele um dia olhou para mim, antes de eu chegar, porque ele podia esperar eu chegar no birô e ele me entregar, a nota que fosse, né? Aí, quando eu cheguei perto dele, antes de eu chegar, ele já foi dizendo, olha, tá você e Carolina, toda a prova é Minha gente, isso numa sala de adolescente, todo mundo rindo de mim. Hoje eu não sou tímida, mas eu era muito tímida. Minha gente, eu gelava, eu suava, meu joelho pulava tanto, eu morta de vergonha, mas eu fiquei feliz. Quando eu fui para uma formação de matemática com os doutores da Universidade Federal do Pará, inclusive se algum deles estiver me vendo, eu quero agradecer imensamente a professor doutor Arthur Machado, porque ele quebrou um biscoito que até hoje eu celebro. É que a tal da matemática não é exata. Aliás, não existe ciência exata. Existe ciência da natureza. E quando houve essa divisão, aí disseram assim, não, ciências da natureza e matemática. Menino, aqueles matemáticos ortodoxos começaram a dizer, não estão considerando a gente ciência? Como assim? Mas aqueles mais, começaram a dizer, é porque nós estamos acima dela. Olha. Poxa. E começou a me dizer, aí eu disse, não é exata. Ele disse, não, Marta. Eu disse, mais um, não é sempre 2. Aí o professor olhou para mim e disse, também não. Eu disse, mas rapaz, como é a história? Não é não, é não. Ele disse, por exemplo, veja, você tem um filho e tem um copo, mais um copo. Você tem 2 o quê? Eu, ai meu Deus, é mesmo, né? Bem feliz eu. Eu disse, a vida toda eu aprendi que eu gosto. O povo não tinha uns abusados na sala da gente? Minha gente, se vocês eram dele, vocês não são abusados, mas não, viu? Mas assim, na época não tinha uma pessoa que dizia, eu gosto de matemática, porque 1 mais 1 é sempre 2. Quando eu vi isso, eu disse, deixa eu encontrar um desse perto de mim agora. E ele disse mais. Ele disse assim, Marta, olhe, a matemática não pode ser uma ciência exata, porque é ciência. Uma ciência, vocês já estão vindo para terminar, é? É? Pois, a culpa é pastor Hinaldo. Eu vou continuar, pastor, né? Eu vou até pular aqui uma parte que é o mais importante, vem no final. E ele disse assim, olha, uma dízima periódica, cadê a exatidão? E uma ciência que não tem questionamento, não é ciência, é dogma. E assim, eu fiquei vendo que muita coisa... Minha gente, como o tempo passa rápido, né? Muita coisa se desfaz, mas tem uma palavra que ela continua atualizada, como disse Billy Graham, mais atualizada do que o jornal de amanhã. Amém? Olha, vocês acham que é por acaso que o mundo pet tem crescido tanto? Não é. Isso é uma inversão de colocar animal no status de ser humano. Quando o Senhor disse lá em Gênesis que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não disse a imagem de um gato, ele não disse a imagem de um cachorro, de um papagaio, de um periquito, ele disse façamos o homem
a humanidade à nossa imagem e semelhança. Eu não estou dizendo que você não tenha um animal de estimação. Você só não pode dar a ele o status. Isso não é bíblico. Se você conhece a palavra, se você conhece, você não faz tal coisa. Porque você está invertendo um valor. Você está sendo dominado por um sistema alienante que quer que você se comporte tal qual ele quer. E eu não estou dizendo que a gente deve ser, agora vou me colocar num lugar, num mosteiro, num lugar. Não, você vai interagir fazendo a diferença. Amém? Porque, amados, para a gente viver, e o título da mensagem é Como Viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa ter um caminho. Eu estou adiantando, viu, pastor, para já chegar para o final. Tem muita coisa que não vai ser possível. Mas eu quero dizer a vocês que só há um para a gente seguir. A gente, para viver, a gente precisa olhar para Jesus. E não é novidade, não é se eu disser assim, poxa, claro, para a gente viver tem que olhar para Ele. Mas eu queria que a gente pudesse olhar para Ele na disciplina dEle. Diga comigo, Jesus é disciplinado. Quando Ele andou aqui, repita comigo, Ele tinha a disciplina por excelência. Eu vou falar de dois aspectos da disciplina. A interior. Jesus, ele tinha uma disciplina interior. Jesus, ele praticava o jejum, oração, meditação e o estudo. E a meditação aqui é a hebraica, é a bíblica, né? Porque a asiática é aquela que o povo, né? Que vai se esvaziando, né? A gente medita para se encher mais do Senhor. A asiática é uma situação assim, né? Algumas pessoas não precisam nem ser asiático, tem dificuldade de chamar Deus, de Pai. É o universo, né? Eu gosto de chamar de Pai, sabe, pastor? Porque o Pai que criou o universo. Aí eu gosto de chamar de Pai. Tem também, Jesus é um exemplo de disciplina exterior. Jesus, ele praticava a simplicidade. Jesus, ele tinha solitude. Jesus, ele era submisso. E Jesus tinha serviço. Porque Jesus entendia que o primeiro papel do líder é servir. Então, líder, se você não está servindo os seus liderados, tem alguma coisa para ser revista. Amém? Pai, graças te dou por esse momento, Senhor. Graças te dou, Jesus, porque um dia o Senhor orou por todos nós que estamos aqui. Lá, Senhor, em João 17, no versículo 20, o Senhor disse: eu não oro apenas por esses, mas eu oro por aqueles que vão crer através deles. E ele estava fazendo isso com os discípulos. Nós somos esse povo amado, esse povo querido. Amados, deixa eu dizer uma coisa. Daqui a pouco vai ter um momento muito importante aqui na igreja, que é o momento em que o Senhor convida você a fazer uma decisão. Tem uma metodologia que se chama experiência do paciente, que nasceu lá nos Estados Unidos por volta do ano 70. E hoje, há alguns anos aqui no Brasil, é Kelly Rodrigues. Se vocês quiserem depois, se for curiosa como eu, Kelly Rodrigues, vocês vão procurar e saber mais o que é a experiência do paciente, que hoje também tem a experiência do cliente. E eles, os grandes hospitais, Albert Einstein, Sírio-Libanês e outros, adotam essa metodologia, em que o foco não é a doença, é o paciente. E eles, no período que eles estão internados, eles procuram dar a melhor experiência para aquela pessoa.
E nós, quando dizemos assim, venha, aceite Jesus, estou autorizada por Ele. Venha, aceite Jesus como seu único Senhor. A gente está dizendo a você, venha viver uma experiência com Ele, singular, é só você, porque Deus nos fez singular. Nós somos mais de 8 bilhões de seres humanos, não tem nenhum igual ao outro. Todas as digitais são diferentes e tem um percentual diminuto que não tem digital, mas ainda assim é diferente. Eu até trouxe o RG de uma sobrinha minha que é diferente também, a digital dela. Amados, se você está aqui hoje e você ainda não tomou a decisão de viver a melhor experiência da sua vida, eu lhe convido, levante a mão, dê um passo à frente, venha. Se depois não prestar, pode me procurar, porque é bom demais. Eu resisti muito a isso, mas é a melhor experiência da sua vida. É um divisor de águas. Você vai poder dizer claramente: ah, quanto tempo eu perdi. Deixa Ele ser Senhor, deixa Ele ser o primeiro. Amados, eu era católica, apostólica, romana. Eu era praticante, eu era envolvida com a igreja. Quando um dia o próprio Espírito Santo botou no meu coração o desejo e a sede de conhecer Jesus, eu me confessava dizendo assim: Padre, eu quero me converter. Venha. Hoje você tem essa oportunidade de dar um passo e estar aqui para celebrar um novo caminho. Amém? Amém. Pai, eu te dou graças por esse momento, Senhor. Que aqueles que ainda não decidiram isso, ou até decidiram, mas não veio aqui, o Senhor continue falando, Senhor, através da sua palavra. Amém. Eu vou passar a palavra para o pastor. Gratidão a pastor Chilton, gratidão a Adriana. Gratidão, gratidão. Em nome de Jesus, amém.